E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos dar continuidade na parte de espectrofotometria e ficou faltando aí então explicar para vocês duas coisas. Uma, como a gente seleciona o melhor comprimento de onda para fazer uma análise, e a outra, como faz uma curva de calibração, tá? Então esses conceitos a gente vai passando aos poucos. Então vai. Bom, eu tenho uma apostila aqui do professor Fernando. Nós vamos falar um pouco dela hoje, tá? Não vamos falar tudo dela. Então, análise de absorção molecular. Para executar uma análise de espectrofotometria de absorção molecular, é necessário duas coisas. A gente conhecer o comprimento de onda de absorção analítico. Como que a gente pode ser definido? Através de uma varredura de lambda, plotando no eixo Y a absorbância e no eixo X o comprimento de onda. Tá certo? Lambda. Esse símbolozinho lambda é comprimento de onda. A segunda coisa é construir uma curva de calibração utilizando diferentes concentrações do analito, plotando no eixo Y a absorbância e no eixo X a concentração. Então, essa primeira etapa nós vamos fazer na aula de hoje. Na próxima aula nós vamos trabalhar na curva de calibração. Então, por etapas, tá, pessoal? Então, na aula de hoje, a atividade que vocês vão fazer vai ser determinar o comprimento de onda de absorção, né? De uma amostra de sulfato de cobre, tá? Eu vou dar os dados para vocês, vocês vão fazer o gráfico e depois no final da aula vocês vão tirar uma foto do gráfico e me apresentar, tá bom? Muito bem. Aqui, ó, a gente tem aqui espectro de absorção do permanganato de potássio, tá bom? A gente tem várias curvas aqui. A gente tem, aqui está um pouco difícil de ler, mas está 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo que a 1 tem 66 mg e as 2, 3, 4 e 5 foram preparadas a partir desta 1 aqui diluindo. Então, a curva 1 ela tem uma absorção máxima, ela tem uma intensidade máxima. Só que a absorção acontece sempre nos mesmos comprimentos de onda. As máximas acontecem sempre nos mesmos comprimentos de onda. As mínimas também, as mínimas acontecem nos mesmos comprimentos de onda. Tá certo? Então a gente tem aqui uma varredura que foi feita por permanganato de potássio. Como que o professor faz isso aqui? Ele coloca a amostra, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Ele coloca a amostra no equipamento e vai lendo, ele vai variando o comprimento de onda e vai pegando os dados aqui. Por exemplo, vamos pegar a curva 1 aqui. Ó. O primeiro comprimento de onda foi 470. Aqui dá mais ou menos 0,25, tá? Vamos supor que o segundo foi 480. Aí ele analisou, passou de 0,3, deu 0,35. Ele plotou aqui. O terceiro foi 490. Ele analisou, deu 0,48. Ele plotou aqui. O quarto, 500. Ele analisou, deu 0,50 e... Peraí, 500 está aqui. 0,65. Ele plotou. O sexto, vou colocar aqui 510. Vai seguir essa linha, deu 0,70 e 0,73, vai. Vou colocar 0,73. E ele fez um anterior aqui, numa intermediária, e analisou também do 0,74. Então ele vai, depois ele liga os pontos, ó, fica esse gráfico meio quebradinho aqui, ele liga os pontos, chega até aqui, ó, na máxima, depois vai ligando os pontos. O que ele tem de informação aqui? Ele tem que a 510, desculpa, 520, 525 nanômetros, ele tem a máxima absorção. Ele pode estar trabalhando nessa faixa aqui, ó, de 525 até 550, que ele vai estar na máxima absorção. Então, o método analítico dele, ele vai selecionar o comprimento de onda nessa faixa aqui, nessa faixa de comprimentos de onda, que é a melhor faixa. Tanto para as outras concentrações foi a melhor faixa também, só que numa intensidade menor. Então a absorbância foi maior por causa da concentração, tá bom? Eu vou passar um vídeo aqui do professor Fernando,
um vídeo de 16 minutos. Depois eu vou explicar qual vai ser a atividade de hoje, tá bom? Hoje eu preferi de novo colocar uma aula gravada para ficar mais rápido. Então vai. Eu já assisti uma parte dele, como que eu faço para voltar? Pera aí. Vai gravar uma aula hoje? Aí. Desculpem minha falha técnica. Ô pessoal, tudo bem? A gente vai gravar uma aula hoje sobre espectrofotometria na faixa ultravioleta e visível. Nós vamos, na verdade, nesta aula, inicialmente, falar sobre como determinar o comprimento de onda de um reagente, né, de um elemento. Tem várias formas da gente expressar isso. Eu já pesei 2 gramas de sulfato de cobre, que é esse cristalzinho azul. A gente vai fazer uma dissolução dele e vamos transferir para um balão de 100 mililitros. Acertamos o menisco dele e depois nós vamos fazer as leituras lá no aparelho do espectrofotômetro, ok? Deixa eu preparar então a solução aqui. Vou dar uma dissolvida, tá bom? Que ele não é fácil de dissolver, ele demora um pouquinho. No balão volumétrico não entra sólido, ok? Ele não é o correto, é a técnica disso. A gente põe um pouquinho de mais água. Podemos esquecer que é 100 ml, não posso passar, tá bom? É um pouquinho demorado mesmo, faz parte. Já está dissolvendo, falta pouco. Praticamente dissolvido. Lembrando que quando a gente está preparando o reagente e ele é sólido, não podemos, hipótese alguma, limpar o bastão, tá? Então o que é o correto fazer? Tomar uma lavadinha nele aqui, transferir ele para cá. Se eu limpar o bastão, o que vai acontecer? Eu vou perder reagente. Isso dá uma diferença muito grande, porque querendo ou não, essa é uma análise quantitativa. Apesar da gente estar estudando a disciplina análise química instrumental, ela é quantitativa, ela determina a quantidade. Então, se eu enxugar o bastão, antes de transferir para o balão, eu tenho perdas. Isso não é interessante. Isso que eu acabei de fazer, esse procedimento, é chamado transferência quantitativa, para não haver perda nenhuma mesmo, tá? Então agora eu vou pegar o papelzinho, deixar ele. Pessoal, guardem esse nome, transferência quantitativa, muito importante. Muitas vezes a gente escreve, passou uma moto aqui. A gente escreve isso e não sabe o porquê que é quantitativa. E ele explicou, tá? Aqui pra gente lavar depois, tá bom? A gente vai dar uma lavadinha aqui no funil. Encostamos. Vamos acertar o menisco. Normalmente, quando a água destilada não está muito boa, está com uma série de cargas, isso aqui já ficaria turvado. E não está turvo, isso é muito bom. Vamos acertar o menisco rapidinho. Perfeito. Ótimo. Não sei se a turma consegue ver, né? Está no nível certinho, pelo ângulo que a gente não consegue visualizar muito. Tampamos e agitamos. Como eu já ensinei a galera, eu viro, faço pela segunda vez, deixo só a bundinha, volto, novamente faço isso e volto. A gente faz esse processo de inversão para agitar o balão, normalmente 3 vezes. A gente sabe que é errado fazer isso, ó. Não dá muito certo. Aqui eu tenho a certeza que o líquido subiu, eu homogeneizo ele aqui em cima e a hora que ele volta ele também sofre essa homogeneização, tá ok? A solução já está pronta, então foram só repetindo, ó, 2 gramas do sulfato de cobre no balão de 100, fizemos a diluição. Agora vamos conhecer o aparelho que já está ligado. Aqui, pessoal, nós temos o espectrofotômetro, tá bom?
Ele é um aparelho, até por sinal, bem moderno para nós aqui. E ele trabalha na faixa ultravioleta visível. E esse aqui é o teclado, aonde a gente faz todo o procedimento de inserir as informações necessárias. Esse teclado aqui, tá, que tem essa lambda, ele serve para a gente digitar o comprimento de onda desejado. Lembra lá que eu falei do lambda? Ó, aí tá no equipamento, tá? O comprimento de onda. E na foto que eu tirei aqui, ó, na hora que eu congelei a tela, tá ABS, que é absorbância, e NM, que é nanômetro, tá certo? Deixa eu só pegar meu gato aqui, que ele quer descer. Desce. Essas coisas acontecem no vídeo. Tudo que acontece vai aparecer aqui nesse visorzinho de LCD, tá bom? Fala oi pro gato. E o teclado numérico, eu vou digitando os valores que eu quero. Nós vamos começar com 600 nanômetros, já está em 600, tá ok? Aqui é o carrinho aonde a gente coloca a cubeta. Então, como que eu vou trabalhar com relação a essas cubetas? Perceba que a gente tem 4 posições. Deixa eu só posicionar melhor. Nesse primeiro aqui, eu costumo colocar a cubeta do branco. O que é o branco? Água destilada. E aqui, nessa outra, que é a primeira, teoricamente, eu costumo colocar a cubeta da amostra, que é justamente a solução que nós preparamos. Ok? Quem é a cubeta, pessoal? A cubeta é esse instrumento aqui. Tá bom? Já já vou conversar com vocês rapidinho sobre ela. Só vou posicionar a máquina para a gente poder começar as leituras, tá ok? E a gente trabalha com o carrinho dessa maneira, para trás, para frente. E o que acontece? Esse instrumento ele tem que ficar fechado, senão ele não trabalha direito. Tá? Como é fecho de luz que vai passar desse lado para lá, nós... se deixarmos aberto, o fecho de luz não tem efeito. Tem que estar todo o ambiente escuro. A gente percebe que aqui o interno é todo escuro, né, já pintado de preto, justamente para diminuir a luminosidade dentro dele. Ok? Eu vou posicionar a máquina. Tudo bem? Vamos lá? Gente, como é que funciona? Primeiro, a cubetinha, né, ela tem os dois lados aqui. Ela tem essa parte que é transparente e essa parte que é opaca. Então, essa parte opaca é onde eu posso pegar sem problema. Na parte transparente, não podemos relar nela, porque a impressão digital, ela acaba desviando o feixe de luz, acaba, digamos assim, inserindo erros na nossa análise. Então, isso não é muito legal. Nós vamos trabalhar com 2 cubetas. Uma vai ser o branco. Só lembrando vocês, o que é o branco? Branco, na verdade, é o solvente que eu usei para preparar a minha amostra, ou para diluir um padrão, como a gente já conversou lá no PowerPoint. E aí o que acontece? Existem umas técnicas para a gente mexer com ela. Eu, particularmente, gosto de trabalhar desta maneira. Eu tenho aqui um papel higiênico. Não podemos usar qualquer tipo de papel higiênico para limpar essas cubetas, elas são muito sensíveis. Essa daqui é de quartzo. Como é que eu sei? Dá uma olhadinha aqui, não sei se vai aparecer para vocês. Tem um quezinho aqui de quartzo. Quer dizer, uma cubeta bem cara, não é muito barata não. Lembra que uma pergunta que eu fiz, por que a cubeta de quartzo, né? E ele tá falando aí no vídeo. Não sei nem estipular o preço disso aqui, mas não é algo barato. Coloco água até essa altura, não preciso transbordar, jogo fora, vou fazer esse procedimento com água 3 vezes. Isso é padrão para a gente poder fazer a higiene. Fazer a limpeza dela, vai que alguém guardou ela suja, então a gente consegue limpar com facilidade, tá bom? Ok? Agora eu vou fazer o outro procedimento, só um minutinho, isso aqui é de água destilada, lavei 3 vezes, vou carregar ela com água,
Tá excelente, dá uma olhadinha, não precisa transbordar. Vou pegar esse outro papelzinho e vamos fazer a higiene dela aqui. Se tivesse transbordado água, não tem problema. A gente vem aqui, a gente enxuga, não faz mal nenhum, tá? Mesmo sendo solução, também não faz mal nenhum. Aí a gente só dá uma limpadinha aqui em cima, aqui, tudo certo. Então agora eu vou colocar, como eu mostrei anteriormente, lá naquele fundo, tá ok? A parte opaca para cá, e sempre a parte opaca para mim, porque a luz, né, o fecho de luz, ele tende a passar pela parte transparente. Ele vai passar nessa linha aqui. A cubeta ela tem 4 faces, 2 delas são opacas, tá? De vidro fosco. Vou colocar aqui, encaixei, pronto. Eu pego a outra cubeta, do mesmo jeito, tá vendo? Parte opaca é onde eu estou segurando, e vou lavar 3 vezes com água, tá bem? Todo o processo é feito da mesma maneira, 3 vezes com água. Uma, eu gosto de enxugar a boquinha dela aqui. 2, todas elas a gente faz isso. 3, ok? E agora, gente, eu vou pegar a nossa amostra, tá? Já está pronta, homogeneizada. Toda vez que fica parado o reagente, eu gosto de homogeneizar ele novamente. Isso é mania que a gente vai adquirindo ao longo da profissão, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Essa mania ela tem um fundamento, porque para homogeneizar, para a cor ficar exata, às vezes se não tiver homogêneo, essa cor pode dar variação também na análise. Então a mania dele tem sentido. Lavar 3 vezes com a solução agora. Esse é o procedimento normal. Então aqui a gente é um pouco enganado com o gargalho do balão. Gargalho essa parte. Você acha que vai passar só um pouquinho e vai um montão. Então transborda mesmo, não tem jeito, tá? Vamos lavar, estou fazendo o mesmo procedimento que eu fiz com água. Ok, olha lá. Lavei 3 vezes. Cheguei a boquinha. E agora eu vou carregar ela para já fazer a análise. Vamos lá? Passou um pouquinho. Não há necessidade de tudo isso. É o que eu falo, o gargalo ele engana a gente. Vou fazer a limpeza, percebe que saiu muito líquido lá. Então a gente faz a limpeza. Deixa eu só acertar. Olha só. Beleza? Limpinho, né? Agora eu vou pôr para cá. Perceba o opaco aqui para mim. Pronto. Isso aqui eu vou tirar daqui para não me atrapalhar e nem eu bater a mão e derrubar. Ok? Vou dar uma limpadinha aqui porque tem muita água aqui, porque a gente mexeu com a água mesmo, isso é normal, tá bom? Aqui a gente é um caderno que nós vamos anotar todo o procedimento, ok? Então vamos lá. O aparelho já está no jeito. Quando eu puxar tudo para fora, é o que eu disse, vai ser o meu branco. Aí eu incluo tudo para dentro, vai ser a minha amostra. Então é esse momento que eu vou fazer a anotação. Bem, inicialmente eu vou começar com 600 nanômetros, tá? Então eu vou pedir aqui o 0. Inicialmente, como eu não coloquei o meu comprimento de onda neste momento, o que acontece? A gente precisa pedir o 0. Então eu vou apertar essa teclinha, a máquina vai zerar isso tudo, daí eu vou introduzir a amostra agora. Isso deu um valor 0,074 de absorbância. Pessoal, o que acontece? Porque o branco, existe a possibilidade que essa nossa água destilada tenha aí um vestígio, né? Digamos assim, um risco de cobre. Então, se eu não fizer o branco, né, não limpar o aparelho propriamente, ele vai ler a quantidade de cobre que tem na amostra, que nós preparamos aqui no balãozinho, mais o cobre que tem na água. Isso para mim não é interessante, isso significa erro. Eu estou inserindo alguma coisa aí na minha análise, não pode. Então quando a gente faz o 0 da máquina, ela automaticamente desconta isso aí, tá ok? Então, para explicar o que é essa questão do branco. Bom, já fiz a anotação, 0,074. Vou puxar o branco. Por que eu vou puxar o branco? Vou colocar o nosso próximo comprimento de onda. Como vai funcionar essa metodologia?
ela vai aumentando de 20 em 20. A gente poderia começar dos 400 nanômetros. Só que pela metodologia, a gente sabe que essa parte do 400 até o 600 não dá muito efeito. E durante a nossa aula aqui, quando tem muito aluno, acaba assim não sendo tempo suficiente para eles fazerem. Então, nós decidimos começar dos 600. E nessa fase, eu vou aumentando de 20 em 20 nanômetros, tá ok? A gente consegue fazer toda uma área espectral suficiente para esse reagente. Claro que tem reagente que eu tenho que começar lá do 100, depende, tá? Outra coisa, é lógico que na literatura química existe essas respostas. Só que assim, né, a gente costuma dizer, pelo menos meus pais sempre falavam, tudo que é pronto não presta. E na química é do mesmo jeito. Você está aqui para aprender, você está aqui para conhecer os procedimentos, por isso que nós fazemos essa prática. Veja bem, eu sei que na literatura tem, e o dia que não tiver? Surgiu algum reagente que ali não está presente, como é que eu faço? Então aqui já fica claro como que eu vou determinar isso. Só recapitulando, a gente preparou um padrão, esse aqui é meu padrão, ele é uma solução de concentração conhecida, e aí, a partir dele, eu vou começar o procedimento, como eu já dei início aqui. Agora eu vou digitar 620, vou dar Enter. Quando eu faço isso, a máquina automaticamente zera. Esse modelo aqui, ele zera sozinho, é só empurrar a amostra. Empurrei a amostra, já deu o valor lá, já vou anotar. 0,120. Puxo de novo e vou digitar o próximo, 640. Enter. Já está no branco, ela já zera, eu verifico lá, está zerado e vou adicionar a amostra. Olha só o resultado, está aumentando, vamos embora. Novamente, eu vou digitar o próximo, 660, Enter. Gente, e aí eu vou praticamente até o 980, tá? Isso vai levar um tempinho, eu vou ter que fazer um por um aqui, não tem como, para a gente ter os valores depois corretos, para a gente montar o gráfico da curva, tá ok? Então eu vou fazer aqui, depois eu dou uma acelerada nisso, tá bom? Ô pessoal, tudo bem? Então aqui, nós terminamos, chegamos até o 980, não vou mostrar meu caderno, porque a letra não é grande coisa, tá bom? E fizemos toda a leitura na faixa de 600 nanômetros até 980, que é o suficiente. A gente já percebeu aqui aonde é o melhor comprimento de onda, tá? E depois nós vamos rever isso aí direto lá no Teams, tá ok? E vocês estão me vendo aqui sem máscara, só por um motivo, eu estou sozinho aqui no laboratório de química da ETEC Nechar. Eu estou em Catanduva, obviamente, e eu estou sem máscara porque eu estou sozinho aqui, não tem ninguém. Se tivesse mais uma pessoa aqui, com certeza eu estaria de máscara. As máscaras estão aqui, está tudo dentro dos conformes. Beleza? Eu vou encerrar por aqui e a gente volta com outra aula em breve. Um abraço a todos, até a aula. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vocês viram aí como é que faz a determinação dos comprimentos de onda, né? Ele fez uma demonstração prática, ele anotou os resultados lá. Eu não peguei o resultado com ele, mas eu peguei na literatura, como ele falou, eu peguei no livro, né? Então nós vamos fazer aqui um exercício depois com os resultados que eu peguei, tá bom? Porque eu acabei que não conversei com ele com os resultados que ele pegou ainda. Mas depois na próxima aula eu posso até apresentar para ver se bate com o do livro, inclusive, né? Até é bom, tá bom? Aqui, ó, foi um gráfico que eu peguei como exemplo, né? De uma seleção de comprimento de onda aqui do Lambda, só que para o KMNO4, que é o permanganato de potássio, tá? Então, como o cara fez? Ele foi fazendo aí de 20 em 20 ou 50 em 50 e ele conseguiu essa curva. Na realidade, ele plotou 4 resultados aqui, né? Então ele plotou um a 400, um a
480, provavelmente, aqui um 550, 540 mais ou menos, e um 650, 660, tá? Então, ele teve esse desenho aqui, a curva nessa faixa. Aqui ele teve a máxima dessa curva dele, com 0,17, aqui foi a máxima, a 500 e... vamos dizer aqui 530 nanômetros, tá? Foi a máxima para o permanganato de potássio. Como ele tem uma coloração vermelha, ele realmente vai absorver nessa faixa, como eu já mostrei numa tabela na aula anterior, né? A gente consegue prever mais ou menos aonde que vai ser a absorção pela cor, né? Mas beleza. Então isso aqui foi do KM4. O professor Fernando fez a análise do sulfato de cobre e ele falou que fez de 600 a 980, uma coisa assim, né? 600 nanômetro é visível e 980 é infravermelho já, né? Então, esse nosso equipamento ele tem uma faixa bem grande aí de comprimentos de onda, tá bom? Aí na literatura eu achei alguns dados sobre o sulfato de cobre de 300 a 800 de 50 em 50, tá? Então eu quero que vocês façam o gráfico desse aqui como atividade. Depois eu pego o professor Fernando, o gráfico dele, né, e a gente compara para ver se até se bate, tá bom? Então o que eu quero como atividade hoje? Fazer no seu caderno um gráfico no eixo X, tá certo? Aqui, ó, eixo X, você vai fazer igual esse aqui, ó, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. No eixo X você vai colocar. Eu até sugiro você não começar do zero, porque senão vai ficar um buraco aqui. Começa já do 200 ou 300, para esse gráfico ficar bem pertinho aqui, ó, do eixo Y, tá? Não coloca zero não, começa a partir do 300 ou 250, 200. Coloca 200, 300, 400, 500 aqui, tá? Então no eixo X vai ser o lambda, que é o comprimento de onda. Começando lá do 200. 200 não vai ter nada. 300 você plota 0, aí você acha aqui no gráfico 0,25, coloca lá 300, 0,25. O próximo, 350, 0,15, caiu um pouquinho. 400, 0,20. 450, 0,25. 500, 0,30. 550, 0,32. 600, 0,36. 650, 0,43. 700, 0,56. 750, 0,98 e 800, 0,85. Já deu para ver que ele começa a aumentar aqui, ó, depois do 550 ele começa a ter do 500 ele começa a ter um aumento. E aí ele vai ter um desenho. E esse desenho é importante para a gente saber, no caso, o comportamento dele, qual que seria a faixa de melhor comprimento de onda. Então eu quero que vocês façam isso como atividade. Tire uma foto do caderno aonde vai estar esse gráfico seu aqui, tá? Não precisa desenhar essas linhas aqui, ó. É só desenhar esse eixo, o eixo e o desenho, tá? Não precisa dessas linhas aqui que cortam. É só um gráfico comum, um gráfico, tá? E aí vocês ligam os pontos com a caneta e com o lápis, o que vocês acharem melhor. E tira uma foto e no final da aula a gente vai comentar, tá? Eu vou abrir aí uma live para a gente comentar os resultados. Pessoal, basicamente isso hoje, rapidinho, tá bom? O que estendeu um pouquinho mais foi o vídeo do Fernando, mas foi muito importante, eu fiz alguns comentários. Até daqui a pouco, pessoal. Assistam o vídeo e aí a gente conversa, tá bom? Até mais, pessoal.